Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero ler mais um versículo da palavra de Deus aqui, Romanos capítulo 8, onde diz assim, a palavra de Deus: Portanto, agora nenhuma condenação há para que andem em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto era impossível a lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho, semelhante da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, porque a justiça da lei cumprisse em nós, que nós andamos não segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei de Deus, e nem a verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estão na carne, mas no Espírito, se que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Até aqui. Então, o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, Aqui o apóstolo Paulo trazendo um ensinamento para os romanos, dizendo, Irmãos meus, portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Paulo estava ensinando os irmãos romanos para que eles pudessem se fortalecer na fé, dizendo para eles: olha, irmãos, nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Porque vejamos o que diz a palavra de Deus, irmãos. Quando Paulo estava dizendo aqui, Paulo estava falando a verdade. Nenhuma condenação há para o que viva em Cristo Jesus. Desde o momento que ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus, aceitou a Cristo como o Salvador da sua alma, que já não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, não existe mais condenação na vida dele, porque ele está vivendo para Deus, vivendo para Jesus. Então Paulo estava dizendo: nenhuma condenação há mais para todos aquele que entregar a sua vida a Cristo e viver segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, e me livrou da lei do pecado e da morte. Entendeu? Jesus, ele, através da sua vinda nessa terra, de morrer lá na cruz, ele nos garantiu a salvação. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Antes o homem morreria, mas hoje não. Quem vive em Cristo Jesus, ele não morre. Ele cumpre-se a palavra de Deus que diz: do pó tu veio, do pó tu torna. Porque todos têm que passar por esse processo. Senão aqueles que um dia for arrebatados junto com a igreja serão transformados e levados para o céu. Mas todos que descer à sepultura, se cumpre a palavra de Deus: do pó tu veio, do pó tu torna. Mas não está morto para os seres humanos, mas para Deus não. A alma dele vive, e vive no Espírito de Deus. Então, por isso que Paulo dizia: porque a lei do Espírito é vida. Desde o momento que a pessoa entregou a sua vida para Jesus, ele passa a viver, ele vive eternamente. Ele se vai desta vida aqui porque é para se cumprir a palavra de Deus, mas ele vive eternamente, vive na presença de Deus. Então, por isso que está dizendo aqui: porque a lei do Espírito é vida. E disse mais: a vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que antes nós estávamos condenados à morte, mas Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte e nos deu vida eterna. Porque quanto era impossível a lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho,
semelhante da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Deus, desde a fundação do mundo, o projeto de Deus é que o ser humano vivesse em harmonia com Deus, né? Mas este mundo, entendeu? Infelizmente, Satanás habita. O maior inimigo de Deus está neste mundo. Então veja bem que Adão pecou, e assim vem até no dia de hoje. Deus formou a lei, mas a lei não. Deus lutou pela lei para a salvação do ser humano, entendeu? Deus colocou uma lei e lutou por essa lei para que o homem, para que a mulher obedecesse, para chegar à perfeição, para ser salvos. E poucas pessoas conseguiram alcançar essa perfeição na presença de Deus, né? Mas era somente para o gentio, era somente, quer dizer, somente para os israelitas, não para o gentio, entendeu? Mas o plano de Deus já era estender a salvação para toda a humanidade. Então veja bem que para a salvação chegar a toda a humanidade, Deus tinha que mudar a forma, de maneira dele trabalhar na vida dos seres humanos. De que maneira? Deus enviou seu Filho, Jesus, que veio a este mundo, derramou seu sangue na cruz e abriu a porta da graça para que todos viessem ter a salvação. Então, por isso que diz aqui, Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porquanto era impossível, entendeu? Era impossível o homem ser salvo pela lei. Por quê? Porque o homem estava só neste mundo, entendeu? Hoje não, hoje é diferente. Hoje o homem e a mulher têm Jesus, o Espírito Santo, aquele que pode fortalecer e conduzir ele a essa jornada, a esta caminhada. Quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus e viva na presença de Jesus, viva no Espírito Santo de Deus, ele tem o Consolador que console a vida dele e prepara a vida dele para que ele possa alcançar a salvação da sua alma. Essa é a realidade. Jesus abriu a porta da graça, pela sua misericórdia, deu direito ao ser humano escolher o que ele quer. Se ele quer ser salvo, ele vai lutar pela sua salvação. Então veja bem que a Bíblia diz que era impossível a lei, porque a lei estava enferma. Pela carne, Deus enviou seu Filho. Jesus, semelhante da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado, porque a justiça da lei se cumprisse em nós. E nós não andamos segundo a carne, mas sim andamos segundo o Espírito. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós não devemos andar mais segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. Se nós viver segundo o Espírito Santo de Deus, não há nenhuma condenação em nossas vidas. Possamos dizer que nós somos salvos em Jesus, mas tem que viver segundo o Espírito, porque somos segundo a carne, inclinam para as coisas da carne. Os que são segundo, que vivem na sua própria carne, inclinam para as coisas da carne. Então hoje nós vejamos que hoje a humanidade que se diz religioso, mas na verdade não tem, entendeu, nenhuma base bíblica nas suas vidas, né? Só crê em Jesus e diz que vai ser salvo, entendeu? Porque eles vivem na carne e continuam na carne e vão praticar as coisas da carne. Hoje ninguém tem amor mais de ninguém, mas aquele que vive segundo o Espírito de Deus, ele não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Essa é a diferença. A pessoa aceita Jesus, ele muda de vida, tem que mudar, porque se ele não mudar de vida, ele não anda segundo o Espírito de Deus. Vamos supor, uma pessoa aceita Jesus, ele estava lá no mundo fumando, bebendo, ele tem que mudar, ele tem que deixar, porque a Bíblia disse que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, entendeu? A bebida, ela mata milhares e milhares de pessoas. O cigarro, ela mata milhares e milhares de pessoas, entendeu? Então, se torna-se um pecado.
E Deus não quer que o homem, que a mulher viva segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, se a pessoa aceita Jesus e ele não abandona as coisas do mundo que antes ele praticava, ele não vive segundo o Espírito. Que para ele viver segundo o Espírito, ele tem que ter uma mudança de vida, porque o Espírito de Deus ele é santo. E se o Espírito de Deus ele é santo, ele só pode habitar dentro de você se você santificar a sua vida. Se não santificar, não pode viver. O Espírito Santo de Deus não pode viver na tua vida. Por isso que a Bíblia disse que quando o homem aceita Cristo, o Espírito Santo de Deus entra na vida dele e faz moradas. Por isso Jesus disse: eu vou para meu Pai, mas voltarei outra vez. E enviarei o Consolador. Eu ficarei convosco até o final dos tempos. Quem? O Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo que testifica de Jesus. Jesus subiu para o céu e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está na terra. Ele só vai subir para o céu junto com a igreja do Senhor. Mas só que esse Espírito Santo, ele é santo. Para ele habitar dentro de nós, nós temos que ter uma santificação em nossa vida. Não é aceitar a Jesus e continuar da mesma maneira. Não ter nenhuma mudança de vida. Não tem como o Espírito Santo habitar na vida dessas pessoas. Entendeu? Para pessoas viver segundo o Espírito Santo de Deus, tem que viver na santificação. Tem que ter Jesus no coração, tem que ter o Espírito Santo e andar com Deus. Veja bem aqui, disse mais, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, entendeu? Se é inimizade contra Deus, Deus não vai colocar no céu o seu inimigo. Então você tem que viver segundo o Espírito, para que você seja amigo de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Entendeu? Então, a pessoa, para agradar a Deus, ele tem que conquistar a confiança de Deus. A Bíblia diz que poucas pessoas realmente conquistou a confiança de Deus. Como Enoque, por exemplo. Enoque foi um homem que conquistou a Deus, e Deus o trasladou para não ver a morte. Elias conquistou a Deus, e Deus o arrebatou num carro de fogo e levou para o céu, para não ver a morte. Entendeu? E agora o próximo que vai ser tirado da terra vai ser a igreja do Senhor. Todos que fazer a vontade do Senhor um dia, se ele não descer à sepultura, ele vai ser arrebatado no dia da volta de Jesus. Mas para isso acontecer, tem que estar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Pois se não estiver de acordo com o Espírito Santo de Deus, ele não pode entrar no reino do céu. Porque está dizendo bem aqui, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se não pode, não entra lá. E vós, porém, que não estão na carne, mas no Espírito, e esse Espírito de Deus que habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém não tem o Espírito de Deus na vida dele, o que está na pessoa não é dele. Porque todo mundo, entendeu? Todo mundo é uma morada, seja do Espírito Santo de Deus, ou seja do Espírito maligno. Jesus disse que quando a pessoa aceita Cristo, quando a pessoa entrega a sua vida, entendeu? Ele se converte, entendeu? Aquele demônio que está na vida dele sai, ele vai embora, e ali passa a habitar o Espírito Santo de Deus. Mas, se aquela pessoa não obedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus sai da vida dele. Então, aquele demônio volta e traz mais 8 com ele, e o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Então, todos é um templo, todos é uma casa, seja morada do Espírito Santo ou do Espírito maligno. Hoje eu pergunto a você, a tua vida, quem que está morando dentro de você? O Espírito de Deus ou o Espírito maligno? Conforme a tua atitude, você vai saber. Você está de acordo com a palavra de Deus? Você vive a palavra de Deus? Você sente a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida? Você tem força para orar?
Porque se você não tiver força para orar, não tiver força para clamar a Deus e não viver em santidade, o tais que está em você não é de Deus. E se não é de Deus, não pode agradar a Deus. E disse mais aqui, se em Cristo está em vós, cumpre a verdade. Cumpre a verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E disse mais, e o Espírito daquele que dentro dos mortos ressuscitou Jesus Cristo, habita em vós, aquele que dentro dos mortos um dia ressuscitou Cristo também vive e ficará com os vosso corpo mortal pelo seu Espírito que vós habite. Então, todas as pessoas que estiver de acordo com a palavra de Deus e viver para Cristo e andar no Espírito, um dia, se ele descer à sepultura, ele vai ser ressuscitado como Cristo ressuscitou e vai ser levado para o paraíso eterno. Isso é o plano de Cristo, mas tem que andar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, por isso diz Romanos capítulo 8, diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Você pode fazer uma análise da tua vida e ver como está a tua vida com Deus. Se a tua vida está bem ou não. Se você está de acordo com a palavra de Deus, se você obedece à palavra de Deus, ou você está só naquela que Jesus só quer o coração, que não precisa guardar as doutrinas de Cristo, que não precisa ser tão exigente dentro da palavra, porque Cristo já pagou lá na cruz. Se você está nessa, infelizmente você vive segundo a carne, porque todo mundo sabe que aquele que vive segundo o Espírito entende as coisas de Deus, que para morar no céu tem que obedecer. Jesus já fez a sua parte, derramou seu sangue na cruz e abriu a porta e disse a todos aqueles que vinham a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas o que for até Jesus é enviado por Deus. Deus não vai enviar ninguém até Jesus se a pessoa não estiver de acordo com a palavra dele, entendeu? Mas tudo que Deus enviar até Jesus, Jesus vai salvar. Então Deus vai enviar, entendeu? Se você não está de acordo com a palavra de Deus, Deus não pode enviar você até Jesus, e Jesus não pode salvar. Jesus é a porta, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Então você tem que acreditar na palavra de Deus e confiar em Deus, mas você tem que examinar a tua vida, como está a tua vida com Deus, se o Espírito que habita em você é de Deus ou não, porque se for do inimigo de Deus, você não tem salvação. Para você ser salvo, o Espírito de Deus, o verdadeiro Espírito, tem que estar dentro de você, porque esse é o que convence você do pecado e faça você entender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.